Olá, amigos, seguidores. Estamos de volta no canal Alô Comunidade News com o nosso segundo podcast. Desde já agradeço a presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. É com grande satisfação, alegria, né? Que estamos aqui de volta para realizar esse segundo podcast. E hoje nós vamos ter um convidado muito especial, que é um grande amigo Eliseu Ribeiro, né, lá do município de Jaguaré, ele que é vereador daquela cidade de Jaguaré, do município de Jaguaré. Estamos aqui presentes também com o nosso Gomes, Guilherme Gomes, o pessoal já conhece, ele, né, esteve aqui presente no primeiro podcast, onde nós, né, falamos um pouco sobre futebol, política. Quero agradecer a todos, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, Gomes, pela sua presença, pelo convite, né, por ter aceito o convite. Eliseu Ribeiro, Deus já agradeço a sua presença aqui, é uma honra recebê-lo aqui. Né? Obrigado. Quero agradecer pelo, né, você aceitou o convite, muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Né? Vamos apresentar o nosso convidado especial aqui, Eliseu Ribeiro, diretamente de Jaguaré. Jaguaré. Fique à vontade, Eliseu, se apresenta para os nossos amigos internautas. Fique à Alô, vontade, Liel. Eliseu. Bom dia a todos, seguidores, Gomes, meu parceiro, Liel, obrigado, Liel, pelo convite. E a gente gosta, né? De vez em quando a gente poder compartilhar as nossas experiências em vários segmentos, na política, na segurança pública, enfim. Eu sou Eliseu, estou no meu terceiro mandato como vereador. 16, estou caminhando para 16 anos na vida pública, porque tive 4 anos como secretário. E estamos aqui para falar um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória e como eu cheguei na política, Léo. E mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Muito bem, pessoal. Gomes, você fala aí para o público aí. Deseja aí um ótimo dia, ótima tarde aí para a galera. Olá, amigos, seguidores aí do Alô Comunidade News, mais uma vez juntos aqui e hoje, né, com essa celebridade aqui, nosso ilustre, o vereador Eliseu, né, Ribeiro, está conosco aqui e nós vamos arrancar o couro dele, né, Eliel? Nós Bora, vamos bora para fazer umas cima. perguntas para ele aí Bora para e cima. hoje é o dia da gente adquirir um pouco de experiência com Eliseu Ribeiro. É isso aí, o Eliseu tem muita experiência para passar, uma história brilhante, tenho certeza que vai, né, servir de inspiração. O quadro desse podcast, História que Inspira, né? E Eliseu ele é um espelho para nós, um exemplo de vida, né? Tanto na vida pública quanto na vida privada. E ele vai contar um pouco da sua história. Eu sei que o público está curioso para saber um pouco de Eliseu aqui. Então, ele vai contar agora, vai ficar à vontade para contar um pouco da sua história, sua trajetória na vida política. 3 mandatos, né? Como ele mesmo, né, mencionou aqui, ele tem 3 mandatos na vida pública, como vereador ali no município de Jaguaré. Então, ele tem uma, né, experiência bastante para passar aqui para nós e para o público aí, os internautas. Alô, Comunidade News também está no Instagram, no Facebook. E, né, eu peço aos nossos amigos, seguidores que, né, curte, compartilhe, comente à vontade. Estamos aí. Eliseu, fica à vontade para contar a sua história para nós. Isso aí, Léo. Eu trouxe inclusive um livro aqui. Este livro eu escrevi, Desafios e Oportunidades, a realidade do vereador em cidades pequenas. Aqui não é a minha biografia, mas eu falo um pouquinho da minha história nas primeiras páginas, nos primeiros capítulos. Eu narro aqui a realidade do vereador, como tem que ser, como exige a regra, e eu narro também como é o dia a dia do vereador, principalmente em cidades pequenas. Desafios e oportunidades, está lá na bio do meu Instagram, Eliseu Vite Ribeiro. E tudo começou da seguinte forma. A única profissão que eu tenho de fato registrada é de motorista. 12 anos de motorista, comecei trabalhando na empresa Shebab Transportes, depois passei na área de Petrobras, Shebab, Shein, Transbet, Locar, mas esse sentimento, essa vontade, inclusive, de ser motorista carreteiro, nasceu em 1994. Trabalhava na Carvoeira, meus pais trabalhavam em Carvoeira, uma vida dura, pesadíssima.
E uma certa vez, eu não esqueço nunca e eu sempre gosto de contar, eu estava trabalhando no mês de janeiro, sol escaldante, né? Mês de janeiro, nossa Deus, quente demais da conta. E naquele dia o meu patrão chegou e eu agradeço muito o apoio dele. Chegou para mim e falou assim: Eliseu, a gente precisa fechar uma gaiola de carvão. E eu falei pro patrão, patrão, os fornos estão quentes, a gente não tem condições de tirar esse carvão. E aí ele ficou meio que irritado, né? E falou: não, a gente vai tirar esses fornos assim mesmo e tal. E entrou, ajudou. E eu fiquei meio que chateado, né? Sempre gostei muito de trabalhar, mas fiquei chateado. Falei: puxa vida, eu vou mudar de vida. Naquele mesmo dia, tá aqui no livro essa história, eu fui até um eucalipto, uma plantação de eucalipto próximo àquela carvoeira. Dobrei meus joelhos, conversei com Deus, abri meu coração. Eu tinha 16 anos, apenas 16 anos, 1994. Abri meu coração e coloquei 3 coisas para Deus naquele dia. Fiz 3 pedidos e levei muito a sério, inclusive, né? Falei para Deus naquele momento: Deus, eu tenho 3 pedidos para te fazer. Ser carreteiro, eu amava carreta. Quando eu via o pessoal chegando lá no Palmito, onde eu moro, de carreta, eu sonhava chegando lá buzinando, né? Ah, tô chegando de viagem. E eu falei: então eu quero ser carreteiro, eu quero ser bancário e gostaria muito de ser vereador no município de Aguaré. No entanto, eu não sabia nem do que se tratava ser vereador. O que me chamava a atenção eram as placas nos edifícios. Aí quando eu chegava nos edifícios que tinham as placas lá, eu via os nomes lá, nome do prefeito, nome de vereadores, de secretários. Aí eu falava: um dia eu preciso ver o meu nome numa placa dessa, num edifício público. E comecei a alimentar aquele negócio, né? Beleza. Aí saí, naquele dia mesmo, cheguei em casa, falei para meus pais, falei: olha, a partir de hoje eu não volto mais para Carvoeira, a partir de hoje eu não trabalho mais na roça, não desmerecendo, porque todo trabalho dignifica, inclusive o trabalho de carvoeiro, de roça, né? Independente de qual seja o trabalho, dignifica o homem. E eu me sentia digno, me sentia dignificado, mas naquele dia eu tomei uma atitude de mudar de vida. Cheguei em casa, falei com meu pai, falei: pai, eu não volto mais para Carvoeira, não volto mais para roça. Aí ele falou assim: olha, eu não tenho condições de te bancar, mas se você quiser ir, o caminho tá livre. Beleza, aí já cheguei em casa, era janeiro, já fui me preparando para poder estudar. Eu tinha terminado o ensino fundamental, já aproveitei, vim aqui no Estadual em São Mateus, Ceciliana Abel de Almeida, fiz minha matrícula, comprei meu material e comecei a fazer o magistério. Aí fiz o magistério de 94, 97, 98 comecei a lecionar, aí eu olhei também, percebi que não era muito a minha praia, mudei, abri um empreendimento lá no sul do estado, não deu certo, voltei. Quando foi no ano 2000, aí eu comecei a trajetória de motorista. Aí comecei a trajetória de motorista e segui como motorista até 2012. Nesse intervalo, eu fiz vários concursos públicos, Leão Gomes, principalmente de banco. Por incrível que pareça, está aqui também, narrado nesse livro. Fiz 8 concursos públicos de banco. Todos eles eu passei e ficava sempre ali, 120, 125, 130, chamava 80, 90, não chegava a minha vez. Por fim, falei: olha, motorista já ok, banco, tô desistindo. E aí me lancei candidato. Em 2008 me lancei candidato. Só que, como eu falei, meu pai ele era muito rigoroso, faleceu em 2012, inclusive, era muito rigoroso. E na cabeça dele, político era bandido. Ele me orientava: meu filho, pelo amor de Deus, não se mete com esse negócio de política não, porque isso é coisa de bandido, isso é coisa de ladrão. Essas teorias conspiratórias aí que muita gente fala até hoje, embora todo setor, todo segmento, né, existem as pessoas boas e as pessoas ruins, a gente reconhece isso, na política também não é diferente, mas eu falei para ele: pai, eu posso ser diferente, eu posso fazer diferença. E ele falou: não, mas eu não te quero nesse negócio. E eu já era casado, já tinha 30 anos de idade, em 2008. E aí, beleza, né? Aí eu tenho um colega que é vizinho seu, Leão, inclusive o seu João. João, conheço. Seu João, um abraço para o seu João. João, Chama ele de João Araponga. Né? João Araponga, isso aí. Um abraço para o seu João, lá do bairro Ayrton Senna. Aí o seu João me chamou para entrar na associação. Eu falei: seu João, mas eu não mexo com isso, eu sou motorista, eu não tenho tempo. Ele falou: não, vamos entrar assim mesmo. Aí lançamos uma chapa no Palmito e ganhamos. Quando a gente ganhou, o prefeito, naquela ocasião, que era o Rogério Feitoni, acabou sabendo da minha existência. Pediu que a secretária dele fosse até na minha casa, que era Eliana Salvador, um abraço para Eliana também. Foi na minha casa e me convidou para ser candidato.
Aí eu lembrei do meu pai. Falei, caramba, poxa, eu vou aceitar, mas como é que eu falo com meu pai? Aí eu falei, eu aceito. Ela pegou, me colocou no partido, me filiou, que foi o Democratas na ocasião, e segui. Veio a época da eleição, mas eu não tive coragem de ir para a rua, porque eu comecei a ficar com muito medo do meu pai. Eu tinha um respeito enorme por ele, né? E eu falei, como é que eu vou falar pro meu pai? Aí eu fiquei ali de stand-by, e ele descobriu, ficou meio nervoso, ficou bravo, e aí tal. Moral da história, não fiz campanha. Quando as urnas foram abertas, eu tive 252 votos, e meu parceiro, que é o Paulo Zanelato, um abraço pro Paulo Zanelato também, se elegeu na ocasião com 262 votos. 10 votos a mais, né? Aí terminou a eleição, eu falei com o papai, meu pai, falei, olha, eu tinha condições reais de ganhar a eleição, tá vendo? Aí ele falou assim, meu filho, você tem razão. Ele falou, eu faço um compromisso com você, em 2012 eu vou pra campanha. Aí quando chegou em 2012, janeiro de 2012, ele me chamou. Meu filho, vamos começar a fazer umas visitas aí? Ele falou, a eleição é em outubro ainda, mas vamos começar a fazer visita agora em janeiro. Falei, vamos. Fizemos algumas visitas e tal, ele estava muito empolgado, mas quando foi em março, ele acabou sofrendo um acidente, caiu da casa e bateu a cabeça no chão, teve traumatismo craniano e veio a óbito. Infelizmente, eu segui minha caminhada sozinho, mas aí eu já tinha duas missões. Uma, aquela vontade de ser vereador. Segundo, eu tinha que honrar agora o legado do meu pai, porque eu consegui convencê-lo de que eu tinha total chance de entrar na política e de sair vitorioso. E avancei naquela ocasião, 2012, eu fui o terceiro mais votado lá em Jaguaré, com 665 votos. Segui, tive vários projetos aprovados, graças a Deus consegui exercer um mandato bacana. Em 2016, candidatei novamente, na ocasião tive 524 votos, só que estava numa legenda apertada, fiquei como primeiro suplente. Mesmo assim, eu assumi a Câmara por 30 dias e fui convidado para ser secretário de assistência social. Inclusive, me apaixonei pela assistência social, né? Fiz um trabalho lá também interessantíssimo. Só para você ter ideia, Eliel Gomes, a Luiz, todos aqui. Eu cheguei na assistência social e a gente tinha e tem ainda em Jaguaré uma cultura muito assistencialista. Isso é prejudicial para a política, né? Infelizmente. Cheguei lá, tinha 1.000 famílias cadastradas para a cesta básica. A gente tinha um programa que se chamava Programa Alimentar. Então a gente distribuía a cesta básica todo mês para 1.000 famílias. Eu assumi a secretaria e tinha uma menina lá, assistente social, Juliana, um abraço para Juliana Monteiro, e falou, Eliseu, aqui tem um problema sério. Falou, nos dias de entrega de cesta básica, o secretário não pode vir, porque aqui dá briga, dá porrada, dá polícia. Eu falei, Juliana, mas está errado. Eu falei, não, mas isso aí, como eu sou secretário, eu não posso vir no dia das entregas. Aí eu falei, eu vou mudar essa estatística. Entrei no primeiro mês, atendemos a 1.000 famílias. Segundo mês, eu falei, agora eu quero colocar a tal da contrapartida. Todo mundo vai ter direito à cesta básica, mas antes de ter a cesta básica, vai ter que fazer inscrição em cursos. Aí eu levei vários cursos para Jaguaré, curso de pedreiro, cabeleireiro, pintor, eletricista, padeiro, enfim, uma gama de cursos, em parceria com o Senai, com o Sesc, inclusive mando um abraço aqui para Giovana também, né, do Senai, aqui? Sete Senai. Não, do Sesc. comércio, do Ah, comércio. Ah, Senac. Senac, Do isso, Senac, Senac. Giovana do Senac. Fiz parceria com o Giovana do Senac, né? Fizemos uma parceria muito boa. E aí, as famílias, elas precisavam fazer os cursos para continuar no programa alimentar. Moral da história, quando eu encerrei lá na assistência social, eu entreguei com 450 famílias cadastradas sem cortar uma cesta de ninguém. Eu tirei de 1.000 famílias para 450 sem cortar uma cesta de ninguém. Porque essas 550 famílias, graças a Deus, tiveram autonomia através dos cursos que nós implantamos. Um abriu salão, o outro foi ganhar sua diária como pedreiro, o outro foi trabalhar em padaria, enfim. Então foi um trabalho muito bacana que a gente fez, que revolucionou os usuários da assistência social e, consequentemente, em 2020, aí eu já fui o mais votado de Jaguaré com 765 votos. Retornei em 2024, fui eleito mais uma vez, dessa vez com 580 votos. Graças a Deus estamos fazendo, eu diria que o meu melhor momento na política de Jaguaré eu estou vivendo, porque nós temos um prefeito que, além dele ter responsabilidade, é um exímio gestor, mas é uma pessoa muito humilde.
uma pessoa muito acessível, que tem feito toda a diferença no nosso município. E isso me incentiva, Liel, isso me incentiva a trabalhar, a buscar recursos, e a gente tem feito um trabalho muito bacana no município de Jaguaré. A gente passou a ser, inclusive, referência, graças a Deus, para vários outros municípios. É isso aí, a história tá boa, né? Interessante ouvir a história que o relato do vereador Eliseu Ribeiro, que, né, quero parabenizar pelo excelente trabalho realizado ali no município de Jaguaré. Parabéns, Eliseu, né? Eu acompanho ele, né? Redes sociais, acompanho no dia a dia, vejo que ele, né, está exercendo um excelente trabalho, assim também como o prefeito lá da cidade, né, exercendo um excelente trabalho lá no município de Jaguaré e os demais vereadores. Vamos seguir aqui com as perguntas agora. Gomes tem pergunta para fazer, Eliseu Vamos lá, Ribeiro. Vai lá, Eliseu, Gomes. Guilherme Gomes. você tem uma história maravilhosa, uma história que inspira, né? Como diz o quadro do Alô Comunidade News. Eu quero perguntar para você, a primeira pergunta é: qual é o maior desafio do vereador Eliseu Ribeiro em Jaguaré? Então, Gomes, como eu falei e relato também aqui no livro, a gente está na vida pública é ter coragem para tomar decisões difíceis. Na cidade pequena, as pessoas não conseguem entender muito bem o papel do vereador. Então, o meu maior desafio diário é ter que deixar a minha parte de vereador mesmo, que é aquela que me exige da fiscalização, das propostas, dos debates, e fazer os atendimentos individualizados. Eu faço isso com prazer, amo. Eu recebo mensagem o dia inteiro, recebo ligação o dia inteiro, mas são muitas demandas pessoais, demandas diversas. Tudo que você imaginar, as pessoas nos procuram. E isso me desafia. Tem aqui também, eu narro no livro, tem muita coisa narrada aqui, para vocês terem ideia, que as pessoas, e não estou aqui criticando e nem reclamando, como eu falei, eu amo atender as pessoas, mas para vocês terem ideia do equívoco de algumas pessoas relacionadas ao vereador. Eu narro aqui a história de uma pessoa que chegou na minha casa e chegou de uma forma muito simples, né? Falou assim, Eliseu, já que você ganhou a eleição, eu gostaria de fazer um pedido para você. Eu falei, pois não, faça o pedido. Você poderia comprar uma van e me dar essa van de presente para poder eu colocar ela no frete e fazer um trabalho. Eu comecei a rir, né? Porque eu vi a inocência da pessoa, eu falei, não, mesmo que eu quisesse, eu não poderia comprar. Mesmo se eu quisesse, se eu pudesse, eu não poderia comprar essa van, porque isso não é o meu papel de vereador. E ele saiu chateado, muito chateado. Enfim, então eu enfrento esses desafios de pedidos assim, de forma muito respeitosa, mas pedidos esdrúxulos, né? Coisas que estão totalmente fora da nossa realidade. E isso acontece com frequência. Esse é o meu maior desafio. Aproveitando o gancho, Eliseu, já que você falou que esse não é a função do vereador, e qual é a principal função de um vereador diante do seu mandato de vereança lá na cidade de Jaguaré, em geral no Brasil, né? O papel do vereador. Qual é o papel principal do vereador diante do seu mandato? O papel principal do vereador é ser voz do povo, é levar as demandas do povo, mas a responsabilidade primordial é fiscalizar o executivo. É a gente ter convicção de que o recurso que está entrando no município está sendo bem aplicado. E isso a gente precisa acompanhar de perto. Analisar as licitações, se os valores estão compatíveis, se os materiais, embora eu também preciso reconhecer a nossa fragilidade da gente não ter conhecimento técnico para identificar determinadas situações. Mas a gente precisa provocar, principalmente os órgãos que são os fiscalizadores externos, Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público. Então, quando eu não consigo identificar, mas se eu percebo que há indício de algum superfaturamento ou de alguma coisa que não esteja de acordo com a legislação, eu preciso buscar quem de fato tem essa competência e conhecimento. Então, nosso papel, além de representar o povo, que na minha opinião é a primeira opção, é acompanhar o executivo de perto para saber se o recurso está sendo bem aplicado. Além de propor, né, propor leis, propor indicações, requerimentos e uma série de outras ferramentas que a gente usa no dia a dia. Mas eu destaco a representatividade e a fiscalização. Ótimo, Eliseu. E o que você acha que levou a população a fazer esses tipos de pedidos, né? Esdrúxulos, como o senhor mesmo falou. Que você acha qual foi a cultura implantada na cabeça das pessoas para chegar a um pedido como esse?
Então, essa cultura do assistencialismo, da troca, está relatado aqui também, o voto e a troca. Algumas pessoas, elas acabam, eu diria que é a minoria, tá? Hoje com a rede social, hoje com todas Tem as melhorado. informações, tem melhorado bastante. Mas no passado se formava o chamado curral eleitoral. Então os políticos do passado vieram alimentando esta situação. E eles também faziam questão de não mostrar, de não deixar claro qual era o papel de cada ente, de cada eh, político, vereador, deputado, né? Então eles faziam essa confusão e faziam questão mesmo de não buscar e de não passar essa informação. Então o povo sempre teve na cabeça de que ele votava no político XYZ, mas que esse político tinha que retribuir de maneira individual, principalmente onde ele tem acesso, que é na cidade pequena, e os vereadores, que é a porta de entrada. Então é questão de cultura de assistencialismo de alguém do passado que fez questão de não informar a população do verdadeiro papel do legislador, do verdadeiro papel do executivo. Era, então, o voto e a troca. Eu voto em você, mas em troca você faz isso por mim. E aí deixava de fazer um trabalho coletivo para fazer um trabalho individualizado. Porque a respeito de voto, resultado de voto, o trabalho individualizado dá muito mais voto do que o trabalho coletivo. Isso é um fato. Quando a gente luta por um calçamento de rua, por exemplo, raramente as pessoas que moram no entorno dessa rua que foi pavimentada reconhecem. Mas se você arrumar um exame para alguém, se você fizer um Botija atendimento, de gás, pronto, um essa talão de pessoa luz. exatamente. Então essa cultura do passado do curral eleitoral trouxe até o século XXI, até 2026 ainda, uma parcela da sociedade de não compreender o verdadeiro papel do legislador. Agora, aprofundando um pouquinho mais, Eliseu, eh, o público do Alô Comunidade News, eles querem saber como que funciona a criação de um projeto, ali dentro da Câmara, o papel do vereador, como que é feita ali a criação do projeto de lei dentro da Câmara Municipal, como que é elaborado, como que é os bastidores de uma criação de um projeto de lei dentro do Legislativo Municipal. O Gomes, o projeto de lei realmente ele é desafiador. Primeiro, todos os nossos projetos, eles precisam ser constitucionais. Segundo, eles precisam ser viáveis. Terceiro, precisa, pelo menos no meu ponto de vista, ter sido debatido, dialogado com algum setor. Então, eu não levo nenhum projeto da minha iniciativa própria. Todos os projetos que eu levo, eu pego da necessidade de algum setor, de algum segmento. Quando eu pego essa necessidade, que eu transformo em um projeto de lei, aí eu envolvo meus parceiros. Porque quando eu mostro para eles que essa iniciativa não é apenas do Eliseu Ribeiro, mas que essa iniciativa visa atender uma parcela da sociedade, eu consigo tramitar esse projeto com mais facilidade. Então, eu nunca tive um projeto rejeitado na Câmara, eu nunca tive um projeto reprovado na Câmara. Todos os projetos que eu apresentei, inclusive eu apresentei mais de 100 projetos de lei, e na sua maioria, 70% estão em execução no município de Aguaré, mas todos construídos na base do diálogo. Então, no peito e na raça é muito difícil, mas no diálogo se constrói muitas coisas. Maravilha, Eliseu, você falou que tem mais de 100 Mais de 100 projetos. projetos. Eu queria que você pontuasse o principal projeto, na sua opinião, que foi aprovado na Câmara de Jaguaré. Na Câmara de Jaguaré, né, como eu falei, eu tenho inúmeras leis, né, inúmeros projetos que viraram leis, mas quando estava no auge da questão da ficha suja lá, ficha limpa, né, eu fiz um projeto de lei lá em Jaguaré que proíbe a contratação de qualquer pessoa que tenha sido julgada e condenada na esfera administrativa, civil ou penal. Então, lá no processo de, principalmente, contratação no cargo comissionado, se ele tiver qualquer condenação em qualquer esfera, ele é proibido de ser servidor no nosso município, baseado nessa lei que eu propus, né, que hoje é uma realidade do município. Ótimo. E qual área que o senhor considera mais urgente dentro da sociedade? A saúde, educação, segurança, transporte? Qual área que o senhor julga que é mais importante hoje para o desenvolvimento de uma cidade? Ô Gomes, a minha bandeira é assistência social. Embora a gente saiba da dificuldade na saúde, embora a gente saiba da dificuldade na educação, mas a gente precisa pontuar que nós avançamos muito a nível de saúde, atendimento do SUS, a nível de atendimento à educação. Eh,
Agora, a parte social, tudo converge naquilo que nós iniciamos, a base. Se a gente não investir nessa base, dessas pessoas que não tiveram independência, que não tiveram autonomia ainda, a gente vai patinar na educação, a gente vai patinar na segurança, a gente vai patinar na saúde. Agora, se a gente começar a estruturar de fato, lá na ponta, a gente consegue melhorar todos os índices dos demais segmentos, dos demais setores. Isso aí, Eliseu, é muito bom ouvir, né, de um vereador, né, essas demandas. E eu gostaria de saber do vereador Eliseu, como a população pode acompanhar, e participar das decisões da Câmara Municipal. A Câmara é a casa do povo, aberta ao povo. Como eu falei aqui, nós estamos abertos a todas as propostas. Desde que elas sejam constitucionais, a gente está aberto a debater qualquer pauta, qualquer assunto. A Câmara é a casa do povo. Então, qualquer assunto, qualquer pauta, a gente está disposto a debater e aberto a debater. Como eu falei, eu abro mão daquilo que eu penso para poder colocar em prática aquilo que o povo pensa. O que é de melhoria para a maioria, eu sempre vou aderir. Agora, obviamente, que a gente precisa combater os privilégios, a gente precisa combater aquele tipo de situação onde as pessoas querem contrapor aquilo que a gente tem por costume, por direito e por essência, né? Então isso aí eu também não abro mão. Não abro mão dos meus princípios, não abro mão dos meus costumes. Mas desde que não fira isso aí, nós estamos abertos a discutir e a debater qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de pauta. O que você acha assim, ó, o que o senhor considera um bom político? Fala assim, esse aqui é um bom político. O que faz o Eliseu Ribeiro considerar um bom político? Ô Gomes, como eu falei, o bom político, primeiro, é o político informado. É o político que não entra no escuro. Ele precisa saber onde ele está pisando e ele precisa ter ciência de tudo aquilo que ele está fazendo. É levantar pela manhã e ter convicção daquilo que ele vai fazer. E eu sempre digo, se você conseguir mudar a vida de uma pessoa, você já é, pelo menos na minha concepção, já é considerado um bom político. certo. Mas, acima de tudo, responsabilidade e compromisso. Em tudo aquilo que a gente assume, né? No nosso trabalho individualizado, na nossa família, na igreja. Compromisso, responsabilidade e resultado. Político que não gera resultado não é bom político. Político que é político rotineiro, aquele que só aparece no finalzinho para fazer campanha, não é bom político. Agora, político informado, político que de fato representa os anseios do povo, esse para mim é taxado como um bom político. Ótimo. Você falou que tem que dar uma mexida na base, né? Na base. Ali que você tem que investir na base. Isso. Tem algum projeto ali na Câmara Municipal de Jaguaré voltado para os jovens, para Sim. adolescentes, jovens? Nós temos o projeto Jovem Aprendiz, e esse projeto Jovem Aprendiz a gente busca colocar no mercado já a partir dos 14 anos, uma parceria com as lojas, com CDL, com supermercados, colocando essa juventude para trabalhar, para eles começarem a sentir a sua responsabilidade. Nós temos também vários projetos sociais, projeto de capoeira, projeto de karatê, escolinha de futebol em todos os bairros. A gente busca incluir e envolver essas crianças. Desde lá do primeiro ano, quando entra na escola, a gente já busca envolver essas crianças também em várias atividades e projetos sociais que venha elevar o sentimento de valorização dessas crianças. Então nós temos inúmeros projetos. Projeto de cultura, que é um dos maiores, inclusive, do estado do Espírito Santo, balé, violão, oficina de flauta, teclado, bateria, enfim. A gente tem uma gama de projetos em Jaguaré que envolve crianças, adolescentes e jovens. É um negócio fantástico, espetacular, de verdade. Isso aí, Eliseu. E que conselho o senhor daria para um jovem que quer ingressar na carreira política? Eu sempre digo que a gente precisa despertar nas pessoas. Primeiro, tirar esse estereótipo de que política é coisa de bandido, como eu falei lá atrás. Primeira coisa, colocar na cabeça do jovem que ele tem condições de mudar a história de uma cidade, a história de um estado e a história do país. Para a gente sair da mão de uma turma só, de um grupo só, e que a gente possa pulverizar, porque ninguém aguenta mais. E não é só a nível de Brasil, não, a polarização. Você vai para uma cidade igual Jaguaré, tem 2, 3 grupos no máximo. Você vem para São Mateus, 2, 3 grupos no máximo. A gente precisa pulverizar, a gente precisa de novas pessoas, novas ideias, e eu preciso incentivar isso
despertasse na juventude que essa juventude é capaz de mudar esse setor. E sair dessa linhagem do coronelismo, né? De que a linha do Zé, do João, do Pedro, do Manel, tem espaço para todo mundo. E a juventude é responsável por ser os protagonistas de hoje, não é do amanhã, de hoje, né? Vamos para a política, vamos ser candidato e mudar a história desse país. Entramos no campo minado, Eliel. E agora eu quero apertar um pouquinho mais o Eliseu. Eliseu, política, religião. Qual a sua opinião sobre isso? Combina, ainda mais o cristianismo, né? Questão de evangélicos, né? Dentro da política. O que você acha dessa questão aí? No passado, as igrejas, quando eu nasci, meus pais já eram da Assembleia de Deus, eu sou da Assembleia de Deus até hoje, e as pessoas que se envolviam em política, elas eram muito criminalizadas. E por isso a gente perdeu muito. Hoje a igreja incentiva, hoje a gente incentiva que os irmãos se envolvam cada vez mais na política. Porque se a gente não ganhar esses espaços, outros vão ganhar. E aí a gente vai ter que bater continência para essas pessoas, que são pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com a sociedade, pessoas que não têm nenhum tipo de compromisso com nossos costumes, pessoas que não têm compromisso com aquilo que a gente defende. Por isso que eu oriento todas as pessoas cristãs que defendem os princípios bíblicos, que defendem os princípios morais, que devam se envolver na política. E a igreja hoje incentiva, e eu acredito que religião hoje, nesse aspecto, e política tem que andar de mãos dadas. Ótimo. O público Muito do bem. Alô Comunidade News que tá querendo saber. O Eliseu Ribeiro é de esquerda, é de centro ou é de direita? Eu sou de direita, mas não sou extremista. Muito bem, Todos Eliseu os Ribeiro. extremos, tudo que é extremo faz mal. Faz mal. Assim. Então a gente não pode ser extremo em nada. A própria Bíblia diz que a gente precisa ser equilibrado, né? A gente precisa ter temperança, que é um dos frutos do Espírito. Então tudo aquilo que é demais sobra. Então não sou demais, mas eu defendo a pauta conservadora. Agora eu preciso reconhecer as boas coisas também que uma parcela da esquerda faz, né? A gente não é menino, a gente não é criança, então tem muitas coisas boas que a esquerda faz também, tem muitas coisas boas que o centro faz e muitas coisas boas que a direita faz. Agora a gente precisa juntar tudo que é bom, né? Retrair, a Bíblia diz, vamos pegar, extrair o que é bom e o que não presta a gente joga fora. Mas eu tenho uma pauta de direita. Olha, ele não Muito fugiu da bom! pergunta. Eliseu, sabedoria enorme, por isso que ele é o nosso convidado, né? Sabedoria enorme, né? Respondeu muito bem todos os questionamentos aqui do Gomes, muito bem, Gomes, as perguntas. Espero que o público, né, possa estar gostando e quero deixar aqui, né, meu abraço a toda a população lá do município de Jaguaré, muito bem representado, né, lá na Câmara de Vereadores por Eliseu Ribeiro, grande profissional, né, na política aí, exercendo um excelente trabalho lá em Jaguaré, assim também como a gestão, né, do executivo, um exemplo aí para o Brasil, né, o município de Jaguaré na gestão municipal, tanto no executivo quanto no legislativo, é um exemplo a nível nacional aí. Então é isso. Eliseu Ribeiro, eu queria fazer uma pergunta. Algum momento da sua trajetória na política, você encontrou algo que você pensasse, não, vou parar, vou desistir, não quero ser mais político? Teve esses momentos, porque eu sei que a nossa vida no dia a dia é feita de desafio. E muitas vezes aparece, né, algo que muitas vezes, né, a gente pensa em desistir. Em algum momento você pensou em desistir da sua carreira política? Liel, não. Eu sou apaixonado por política. Eu amo fazer política. Tem algumas coisas que me incomodam, mas eu preciso me adaptar. Por exemplo, a chamada fake news. Não tem como a gente estar na vida pública e fugir das fake news. Porque o opositor, ele não dorme, ele trabalha 24 horas. Enfim, então de volta e meia, eles tentam colocar o nome da gente na vala comum. Isso, infelizmente, não deveria acontecer, mas no meio político é natural. Isso me incomoda, mas eu preciso passar por cima. Então, de vez em quando, alguém tenta associar meu nome a alguma coisa ou a outra coisa. Isso, às vezes, me dá um certo incômodo, mas não a ponto de falar assim, eu vou desistir. Não, não. Eu amo política, quero ficar na política por muito tempo, se o povo deixar, obviamente, né? E quero trabalhar porque eu vejo resultado. Só para você ter ideia, você falou aí do nosso prefeito Marcos Guerra, um homem de Deus, inclusive, também, uma pessoa muito centrada, religiosa, com responsabilidade extrema.
E não quero desmerecer os anteriores também, que eu trabalhei 8 anos com o Rogério Feitani, fui muito feliz com o ex-prefeito. Mas nós pegamos Jaguaré com um orçamento de 100 milhões de reais, 104 milhões de reais em 2021. Hoje nós estamos com um orçamento lá de 240 milhões de reais. E isso dobrou, mais que dobrou. E isso não é fruto de mágica. Isso é fruto de um trabalho sério, né? De alguém que se dedica, que levanta de manhã e sabe o que vai fazer. É isso que me deixa animado na política. Aí nós falamos anteriormente, na pergunta do Gomes, a nível de questão de ideologia, de partido. Por exemplo, eu preciso, Gomes, aplaudir algumas iniciativas do governo federal. Só que, quando você coloca no final, o Brasil tem uma arrecadação de aproximadamente 3 trilhões de reais. Só que o Brasil em 2025 fechou o ano com a dívida de 8 trilhões de reais. Esse é o problema da gestão. Então, por isso que eu não trabalho com partido XYZ, eu trabalho com resultado. O resultado é satisfatório, eu acho que deve seguir, aplaudir e gritar. Agora, se o resultado não é satisfatório, a gente precisa fazer um replanejamento. Ligar o sinal de alerta. Ligar o sinal de alerta. Ah, mas tá tudo bom, tá tudo muito bacana, tudo muito legal. E o resultado? Então, uma coisa é resultado, outra coisa é aquilo que a gente faz, o tal do chamado maquiamento. E Jaguaré hoje não tem maquiagem. Jaguaré hoje é realidade. Só para vocês terem ideia, voltando a esse, da sua pergunta, né, da satisfação, por que eu até então não penso em desistir? No ano passado, Leão, a gente, né, convive bem próximo aí, você me acompanha, eu fiz parceria com a GC Frutas, com a Calimã Agrícola, com a Rede da Praça e com a CP Móveis. A CP Móveis a nível de município, a prefeitura, a gente, né, arrumou um terreno ali para ela no Palmito, vai construir ali, inclusive, um galpão gigantesco, 20 mil metros quadrados, vai gerar mais de 350 empregos. E eu tinha uma meta no início, lá atrás, quando eu entrei, que era um dia chegar em Jaguaré e não ver uma pessoa desempregada. E fomos lutando para isso. No ano passado, só eu encaminhei mais de 100 pessoas para o mercado de trabalho e tive o privilégio de colocar um trio na rua, batendo de porta em porta, oferecendo emprego. Eu nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Então hoje agora a gente não tem mais mão de obra. Só não trabalha quem não quer, porque a gente avançou demais. Outra, para encerrar aqui, para vocês terem ideia, o nosso PIB em Jaguaré está chegando a quase 2 bilhões de reais no PIB. O agro, não só no Jaguaré, no Brasil inteiro disparou, mas Jaguaré é um município totalmente agrícola, o agro está voando. Então, graças a Deus, as patrulhas mecanizadas. Se vocês forem lá no centro, vocês vão ver lá que eu falo em algum momento do dia, parece que nós estamos na Índia, de tanto carro. Nós temos um índice lá, registrado, inclusive, se vocês terem ideia, nós temos mais de 20 mil veículos registrados em Jaguaré. E nós temos 30 mil pessoas, se você tirar 30 mil pessoas, aí você tira as crianças, os idosos e tal, pessoas ativas. Então nós temos mais de 20 mil veículos registrados. Isso significa que se fosse dividir, daria mais de um veículo por pessoa habilitada, por pessoa acima de 18 anos. Esse é o reflexo econômico de Jaguaré no momento, fruto de resultado. Por isso que eu não desisto, irmão. Por isso que eu estou extremamente animado e com objetivos para o futuro, se Deus quiser. É isso aí. Tem alguma pergunta aí mais, Gomes? A última pergunta, né? Que eu separei aqui, porque eu sei que é a cereja do bolo, né? Para o vereador Eliseu Ribeiro, quais as suas principais metas que ainda tem a cumprir até esse final do mandato? Final do mandato, como eu falei, eu já comecei, a gente está bem avançado em relação à empregabilidade. As empresas que a gente está atraindo para Jaguaré, a nossa meta é colocar o condomínio industrial de Barra Seca para funcionar. E essa semana tivemos uma notícia maravilhosa, acho que vocês acompanharam na Gazeta. O primeiro avião com 4 pessoas foi vendido lá em Jaguaré, ali em Água Limpa. Né? Maravilha. Então, cada avião daquele ali produzido, ele é vendido por $400 mil. Então, a nossa intenção e a nossa meta é fazer com que Jaguaré, ali na BR-101, esteja igual Soretama e Linhares, que daqui a uns anos vocês passem por ali e vai ver que é empresa pura. Empresa ali no Palmito, empresa em Água Limpa, empresa em Barra Seca. Então, essa é uma das nossas metas. Outra questão também, aí você falou, agora meta minha pessoal, como vereador, eu moro no Palmito há 45 anos, mas eu trabalho para todo o município. E tá relatado aqui no livro também. E tem um problema ali no Palmito que me desgasta muito, que é a questão da rede de esgoto.
Vocês sabem muito bem que mexer com questão ambiental não é muito fácil. Então nós ficamos 20 anos aguardando uma licença ambiental e conseguimos agora a outorga do córrego lá e o prefeito começou a agilizar a desapropriação do terreno para a gente mexer nessa parte. Então, assim, por mais que eu tenha trabalhado lá dentro do Palmito, nós investimos nos últimos 5 anos quase 10 milhões de reais, mas eu tenho esse déficit. E é um dos meus gargalos ali no Palmito. Então, é uma das nossas metas. Uma das minhas metas junto ao prefeito é resolver esse problema de saneamento, principalmente no local onde eu moro. Mas eu preciso também dizer, Gomes, que quando o Marcos Guerra assumiu o governo, nós tínhamos 5% de esgoto tratado. E no final do mandato do Marcos Guerra, nós vamos chegar com 95%, se Deus quiser, de esgoto tratado. Então, essas são nossas metas. Chegar 100% nós não vamos conseguir, mas avançar o máximo que a gente puder no saneamento, avançar o máximo que a gente puder na atração de empresas, e embora eu já falei que a gente tem dificuldade de mão de obra, mas a gente está preparado também, uma vez que a gente não tem mão de obra local, importar essa mão de obra, né? Querendo ou não, a gente vai estar desenvolvendo não somente o município de Jaguaré, mas a gente vai estar dando oportunidade para todos os municípios vizinhos. Essa é a nossa meta. Falamos muito sobre política local, né? Ali onde você está envolvido, mas a gente gostaria também, o público do Alô Comunidade News, que ouvir do vereador um resumo ou uma sua visão da política nacional hoje. O que você acha? A gente está em ano político, né, Eliel? E sua visão aí na política no âmbito nacional, Eliseu? Eu fico muito triste com a polarização. Como eu falei, isso, além de dividir o país, divide famílias, divide igreja, divide pessoas. Hoje nós temos um problema muito sério, que são as emendas impositivas. Para vocês terem ideia, um deputado federal pode indicar até 40 milhões de emenda. Parece que é benéfico, mas ao meu ver, isso é prejudicial. Independente de quem seja o executivo, na minha opinião, quem tem que gerenciar o orçamento é o executivo, não é o legislativo, porque quando o deputado, aqui inclusive também tem, tá? A emenda impositiva, é vereador, deputado estadual, deputado federal. Eu acho que isso não é benéfico para o país. E começa essas guerras. E quem perde é o povo. É o povo. Então eu acho que a gente tinha que deixar para brigar exatamente quando estivesse na reta final de política. Aplaudindo, eu falei isso aqui no início, aplaudindo quem tem que aplaudir e vaiar a quem a gente tem de vaiar. Então eu não vejo hoje o país com bons olhos. Eu sei que a economia melhorou, sei que o desemprego, a taxa de desemprego tem caído consideravelmente. Eu sei que muitas coisas avançaram, mas tem muita coisa ainda que, devido à polarização, às vezes o gestor ele não consegue gerir, fica o tempo inteiro brigando. Quando vai dar discurso, em vez de falar daquilo que o país precisa, fala do Zé, do João, do Manel. Então, para mim, isso é muito prejudicial. E outra coisa também que a gente não pode esquecer, o STF tem atrapalhado muito a política do Brasil, tem atrapalhado muito o desenvolvimento do país. E outra, com as interpretações equivocadas. Eu sempre falo, não sou do ramo do direito, eu fiz pedagogia e fiz informática, mas eu fico analisando algumas coisas. Eu posso citar para vocês tanto o artigo 53 da Constituição Federal quanto o 29 que compete aos vereadores, de falar assim, o deputado ou senador que seja, ele é inviolável na sua palavra, opinião e voto. Hoje já não é, mas hoje o cara já não pode falar qualquer coisa. Fica até com medo, Fica até com medo. E isso vai tolindo. É óbvio que tem os exagerados também, né? Tem aqueles que passam do ponto. Mas vai tolindo esse direito, vai tolindo essa livre manifestação dos parlamentares, e isso vai acuando os poderes. E começa essa guerra de executivo com legislativo, com judiciário, que é extremamente prejudicial para o país. A gente está vivendo isso na pele, e quando é agora, começa esse caso do Mastro, por exemplo, e vai ver que tem muita gente que não é tão santa assim. Né? Então, o país hoje, infelizmente, por questão sistemática, eu não vejo com bons olhos, teria, na minha opinião pessoal, ter uma nova Constituição, né? Uma nova Assembleia Constituinte, mas sei também que isso é uma utopia, mas muita coisa precisa melhorar. Ao invés de diminuir o número de deputados, aumentou o número de deputados. E eu fico me perguntando, para que 513 deputados? Não tem necessidade. É muita gente gastando. Muito dinheiro indo embora. Muito dinheiro indo embora. Então não tem necessidade disso. Então o Brasil tem uma série de vícios que precisariam ser sanados, mas porém eu não vejo, por mais que eu tenha esperança, eu não consigo ver isso a curto prazo, essa melhoria. E vai continuar a briga, vai continuar a polarização, infelizmente. E o Eliseu Ribeiro? Vai parar
vereador ou almeja algo a mais aí na carreira política? Então, eu preciso ter o pé no chão, Gomes. Eu preciso ter o pé no chão, saber que eu sou pequeno, né? Mas temos projetos, sim. Eu venho trabalhando muito próximo ao prefeito, e o prefeito sempre fala que tem 4 nomes para sucedê-lo, e um desses 4 nomes é o meu. Mas eu preciso entender que tem um vice-prefeito, que é o Helder Sossai, que é o nosso vice lá, um cara extremamente trabalhador, trabalha demais. Eu tenho outros colegas que têm pretensão, e estou à disposição, como eu sempre falo com o prefeito. Estou aqui, se precisar, pode contar comigo. Então, assim, hoje o prefeito trabalha com 4 nomes para a sucessão e um dos 4 nomes é o meu. E a gente trabalha não com essa gana, né, de querer ser o prefeito de Jaguaré, mas se tiver de acontecer, nós vamos ser, se Deus quiser. Muito bons, Eliseu ou Eliseu Ribeiro, Veríssimo, até confundi aqui. Eliseu Ribeiro, muito bom, né? E seria um ótimo nome para o município de Jaguaré, hein? O nosso tempo já estava meio avançado aqui. Quero falar aqui dos nossos patrocínios, nossos apoiadores. Supermercado do Zezé, lá na Pedra d'Água. O melhor preço da região, né? O pessoal ali da região de Pedra d'Água, né? Pode estar ali chegando ao supermercado ali, Zezé, lá da Pedra d'Água. Tem ótimos preços, atendimento de qualidade. Compareça ali, dê essa moral lá pro Zezé do supermercado lá na Pedra d'Água. Também não posso esquecer aqui do nosso patrocínio, nosso apoiador, Zani Morada Gás, lá da Morada do Ribeirão. Zana Gás, né, o melhor gás da região, o melhor preço e tem aquele desconto especial, né? Morada Gás, o telefone é 279951565625 Morada Gás. Falou que assistiu Falou Alô, que assistiu o podcast aqui, o Alô Comunidade News, ganha desconto, né? E estamos aqui, o Alô Comunidade News está aberto aos apoiadores, aos patrocínios. Contamos com a ajuda de todos os amigos aí para nos ajudar, apoiar, assistir, comentar à vontade aí para nos ajudar aí aqui no canal Alô Comunidade News. Não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram e também no Facebook. Nosso tempo já está um pouco avançado. Passou rápido, hein, Eliseu? Rápido demais. Tinha muitas perguntas para ser feitas aqui para o Eliseu, né? Mas infelizmente nosso tempo está acabando, né? Gostaria aqui que o Eliseu deixasse uma mensagem final aqui para o pessoal aqui, né? Pessoal, os nossos amigos aqui do Alô Comunidade News, os seguidores, os apoiadores também, né? Para o nosso querido Brasil, amado Brasil. Sei que tem gente aqui seguindo de todo o canto do Brasil. Uma mensagem aqui para o nosso estado do Espírito Santo, município de Jaguaré, aqui também de São Mateus, que nós somos aqui de São Mateus, né? Podcast de São Mateus aí com o Eliel Veríssimo. E mensagem final aí do nosso convidado especial, Eliseu Ribeiro. Deixa sua mensagem aí final para os nossos amigos seguidores. Léo, quero aproveitar também e mandar um abraço pro Fábio. Você viu ele pedindo o link lá do YouTube ontem, né? Fábio, Nosso amigo grande Fábio. garoto. Gente boa. E a mensagem que eu deixo, irmão, eu gosto sempre de usar essa frase, inclusive, que é do filósofo Kant, que ele diz o seguinte: o ser humano é o fim em si mesmo. Eu não posso admitir que o ser humano seja usado como meio, como produto, como objeto. Esse ser humano que foi construído, feito por Deus, precisa ser zelado. E a gente precisa ter responsabilidade. Começando, eu sempre digo, não é começando quando a criança nasce, é começando desde o zigoto, da formação no ventre. A gente precisa cuidar lá no ventre, depois do nascimento, do crescimento e da formação. A nossa responsabilidade é formar pessoas com caráter, pessoas com responsabilidade e que venham mudar o futuro deste país, persistindo, não desistindo nunca. E lembrando que sem Deus nada podemos fazer. Deus é a nossa razão de viver. Obrigado. Muito obrigado, Eliseu Ribeiro. Quero agradecer, né, a presença aqui, né, a confiança aqui, né, para aceitar o convite nesse projeto. Eu agradeço muito de coração e as portas vão estar sempre abertas aqui, Eliseu, para quando você quiser vir aqui no nosso Alô Comunidade News, fique à vontade. Obrigado. Quero agradecer o Gomes também, ele vai deixar aqui uma mensagem final, nosso Guilherme Gomes. quero agradecer, né, nosso amigo Eliel Veríssimo, né, podcast tá bombando no Alô Comunidade News. Siga aí as páginas do Instagram,
do YouTube, Facebook. Agradecer ao vereador Eliseu Ribeiro, não fugiu das perguntas, né? Foi todas respondidas. E sucesso, Eliseu, na sua caminhada aí, na sua carreira aí. E siga em frente com seus propósitos, com seus ideais. E eu tenho certeza que você está fazendo um bom trabalho junto aí à Câmara Municipal de Jaguaré. Nós desejamos a você e todos os vereadores e o prefeito sucesso para a cidade de Jaguaré. Obrigado, meu irmão. Obrigado por tudo. Muito bem, então estamos aqui encerrando mais um episódio aqui do nosso podcast com Eliel Veríssimo, esse quadro novo agora, né? História que inspira. Você é o nosso convidado, né? Fique à vontade aí, os nossos amigos, se você tem uma história, um exemplo de vida para contar, né? Você é o nosso convidado. Não se esqueça de curtir, comentar. Aquele abraço aos nossos amigos, muito obrigado a todos os nossos seguidores. E aqui nós finalizamos mais um podcast. Valeu! Obrigado, Eliseu. Tamo Deus junto, meu irmão. abençoe. Valeu. Obrigado, Gomes. Tamo junto. Valeu. Pode encerrar.